Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E eu acho que, como pai, uma das coisas importantes que eu sempre falo também, converso com a Grazi, que é a mãe da Sofia, é de que a gente elogia a Sofia no lugar do lugar feminino, princesa, você é linda, você é isso, mas também no lugar de você é corajosa, Exatamente. você consegue, vamos lá, nossa, que legal, filha, como você foi corajosa, você é forte. Eu acho que isso é muito importante na educação da gente. A totalidade a do ser totalidade, humano, né? nem um lado, nem o outro só, né? Os dois, né? Oi, Paulo. Nesse sentido, eu vivo um conflito, né? Que é justamente querer proteger a Manuela. E ela é ativista. Que ela é braba demais, ela vai né? pro Tem front, cara. ela tá nas comunidades, ela vai onde a coisa acontece. E essa coragem dela, eu tenho o maior orgulho disso. E também fico... sem dúvida, porque ela tem essa força, né? De não baixar o olhar, de ter consciência de si, de não viver acanhada com essa violência toda que é imposta, né? E que você acaba refletindo isso no teu dia a dia, nas coisas mais simples de proteção, que a mulher tem essa coisa. Ela não pode andar livremente e ela tem que se recolher, de cruzar o olhar, de ter uma série de coisas tão mínimas que, na verdade, a mulher se impõe, né? Por causa da violência. De quem foi que ela puxou isso, Paulo? Da mãe, com certeza. E aí eu educo ele também, né? Educa, né? Ela me educa. E olha, o rock é um espaço bem masculino ainda, né? Eu estou em Com muitos processo homens, ainda. né? Ela tá moldando esse novo homem. Mas é fato isso, a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? As coisas vão mudando. Sim, eu vou educando ele. Não é assim que fala, não é assim que se coloca. Essa piada é péssima, pai. Essa piada é péssima, não repete isso nunca mais. E a gente educa as próprias mulheres, porque nós também muitas vezes carregamos um machismo herdado, que a gente também tem que ficar pensando nas coisas que a gente também reproduz, às vezes num olhar, numa forma de criticar uma amiga, de pensar de uma forma equivocada, a gente também tem que estar se educando. O aumento no número de assassinatos de mulheres tem chocado os brasileiros. Na última semana, somente em São Paulo, foram 5 vítimas mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. Gláucia Camargo foi morta pelo namorado depois de uma discussão motivada por ciúmes. Celina Mascarenhas foi assassinada pelo ex-marido, um policial militar, por causa da guarda do filho. A juíza Cláudia Zerati perdeu a vida pelas mãos do próprio marido por conta de uma briga. São motivos banais que matam mulheres, abalam famílias inteiras e reforçam uma estatística que nenhum país gostaria de ter. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial do feminicídio. São 8 mulheres assassinadas por dia no país. O que é possível fazer para mudar essa realidade? Major, a senhora que está nas ruas, em Salvador, na periferia, tentando trabalhar com essas mulheres, o que é possível fazer? Nós precisamos, primeiro, a educação. A gente precisa ressignificar uma cultura que está posta aí, que permitiu que estes crimes acontecessem e que a sociedade, todos nós, não olhássemos como tal. O feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. É um ser humano matando o outro apenas porque ele é mulher. Ele pode estar atrelado a uma perspectiva da misoginia, um ódio, porque eu sou engenheiro, engenharia é lugar de homem. Então, você não pode entrar. Ou eles podem estar, que é o caso do Brasil, que a gente vê com mais incidência, que a gente viu agora no vídeo, relacionado a essa violência doméstica familiar. E aí ele se transforma no feminicídio íntimo, que acontece em um espaço, Fátima, que a gente não pode interferir, né? Eu não posso colocar uma viatura dentro da casa de todas as mulheres, bem que queria. Eu acho que todos os policiais militares que trabalham comigo iriam adorar poder protegê-las 24 horas por dia. Então, ele é um crime que ele é construído diariamente. E nós, enquanto população, precisamos estar atentos aos sinais que essas mulheres estão dando e ajudá-las, conversar com a amiga, procurar as autoridades, informar. O feminicídio, como eu disse, ele começa num ato pequenininho, não bater a porta forte, não dar um murro em cima da mesa. Ele começa aí. Não tenho dúvida que quando ele agarra seu braço com mais força, aquilo não é proteção, nunca será. Aquilo é violência e vai, invariavelmente. É uma escalada, né? É uma escalada. É uma escalada. É progressiva. Mas às vezes é um círculo vicioso também, né? É um ciclo, porque quando a mulher, que nós fomos educadas para proteger, para perdoar. Nós, desde pequenininha, ouvimos histórias dos príncipes encantados, né?
Quem salvou a Branca de Neve, quem salvou Rapunzel, todos foram príncipes encantados. Mas também foi... Nada contra príncipes encantados, viu? Fiquem tranquilos. Mas nós crescemos imaginando que precisávamos dessa figura masculina para nos salvar. E quando a gente se depara com essa figura que você escolheu para te proteger, lhe violentando, lhe agredindo, é complicado você entender. Sua Mas tendência muitos é perdoar. meninos também foram educados para serem essa figura masculina, né? Então isso também né, tem que mudar na educação das meninas e dos meninos. Eu né? acho que o nosso papel de lugar. quem tem filho menino, né, me incluo nisso, é muito esse, né, Lígia? Mostrar a delicadeza, né? É a permissão de que ele também tem esse lado mais sensível, que isso não qualifica um homem, não é somente a coragem, nem somente a braveza, nada disso. A própria sexualidade do garoto é construída de uma forma muito negativa ainda. Ele ainda o menino transmitido usa azul a ele. E a menina usa rosa, É né? mais que isso, sabe, que eu acho que é até uma questão de uma visão, assim, de o pai, às vezes, fazer comentários na rua. Oi, você viu, filho? Que bonitona, que gostosona. O que o garoto começa a entender? Poxa, se meu pai vê as mulheres assim e minha mãe tem em casa, eu também posso objetalizar essa mulher. Se eu não posso falar da minha, se eu não posso falar da minha emoção, se eu não posso chorar, eu tenho que engolir, de alguma forma eu vou expressar, e às vezes sai pela violência. Então o garoto também tem, sem dúvida alguma, que ter esse espaço. E vale lembrar que a violência psicológica que a gente está falando é muito importante. Às vezes o homem não começa batendo na mesa e nem pegando no braço da mulher, mas começa chamando ela de gorda, de burra, de estúpida, de vagabunda, começa a ter deméritos em relação às conquistas dela, a afastar a família da pessoa, os amigos, então tudo isso. Manuela, você que lida com uma galera assim, uma faixa mais jovem, os problemas são os mesmos? Ou a gente está falando de algo que reflete mais uma mulher mais antiga, que foi criada de um outro jeito, ou ainda hoje atinge da mesma maneira essas mulheres? Ainda atinge da mesma maneira, os problemas são os mesmos, eu acho que tem outras maneiras de dividir os problemas e a gente precisa entender que as redes sociais podem ser isso, elas não naturalmente são, mas elas podem ser uma ferramenta para essas meninas dividirem situações abusivas nas quais elas se encontram e entenderem o que é esse lugar de vítima, qual é essa vulnerabilidade que elas estão experimentando e juntas conseguirem forças para sair, né, desse lugar. E acho que também uma ferramenta para os novos meninos e para as novas masculinidades que a gente precisa construir. Porque é isso, é em diálogo, né? Acho que o feminismo é uma luta protagonizada por mulheres, mas que é travada em diálogo com o homem de agora e com os novos homens em construção. Eu acho que cada vez que a gente... Oi, Paulo, fale. Não, por favor. Eu digo que acho que é em casa mesmo que a gente começa com essa geração nova, né? Dando exemplo e conversando. Agora eu tenho 2 enteados, né? Uma menina de 6, que fez 7 agora, a Rosa, e o Max de 10. Então o menino é mais forte, mais velho, maior, né? E a menina menor. Eles têm uma relação muito interessante, muito bacana de respeito, sabe? De carinho, de cuidado, em que ele já aprende em que a irmã menor tem um cuidado, tem o espaço dela, né? Tem que ter paciência para as coisas. Então é uma coisa que você conquista dia a dia, né? Na conversa com eles e entre eles, de perceber como eles se desenvolvem e corrigir aqui e ali, e tá afetivamente, né? De maneira afetiva você orientar. Eu acho que quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando o seguinte: se a gente tem um trabalho por respeito às diferenças, sejam elas de tamanho, de força, do que for, e se a gente tem um trabalho para diminuição do machismo já dentro de casa, já desde com as crianças, a gente começa aí a construir uma história um pouco diferente também, né? Porque não é só... porque, como ela disse, não começa no feminicídio, não começa no assassinato de alguém, mas começa em alguém que tem muita dificuldade, às vezes, de respeitar o outro, seja como ele é. E aí, óbvio que numa relação a dois, em que um tenha mais força que o outro, isso vai se manifestar de alguma maneira, né? Olha, eu acho que isso aí é um grande problema pra gente, infelizmente, porque o Brasil tem não investe em educação da maneira como deveria investir, porque não é só levar dinheiro, né? Não é dinheiro, é você fazer esforço político, né? Contratar pessoas que realmente saibam atuar no meio para que se implante e leve educação para os lugares ermos, para as favelas, as comunidades, porque se não fizer isso, não vai adiantar nada, entendeu? A gente vai estar falando
sobre feminismo, machismo, essas pessoas não têm acesso e vão continuar provocando. Isso eu não estou falando só educação em lugares assim com menos estrutura, não. É formação de caráter mesmo do ser humano como sociedade brasileira em geral. Você pode ter uma pessoa que tem uma estrutura financeira boa e mesmo assim a cultura está tão enraizada. É isso, é investimento em cultura e educação que falta no país. Porque isso que você falou é um tipo de crime que, nesse aspecto, ele seria um crime democrático, porque ele acontece em todas as faixas etárias e ele acontece em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E não procura gênero, né? Não procura gênero. Ele não tem um lugar, né? Porque as mulheres... claro que existe a interseccionalidade de a gente entender que esse crime vai atingir a mulher negra, pobre, de uma quanto mais dependente. Mais veemente. Claro, isso a gente não pode pagar. Mas não existe um lugar social. Ele está em qualquer lugar. Nós atendemos os bairros mais de classe média alta de Salvador às comunidades mais carentes. Nós temos mulheres em todos esses ambientes. E se a gente pensar, como você falou, Malvino, a própria legislação brasileira, até bem pouco tempo, dizia que o homem poderia matar a sua mulher se ele imaginasse que ela o estava traindo. Então, a legislação brasileira, isso que foi construindo a nossa cultura... Você não lembra daquele caso de matei em legítima defesa da honra? Exatamente isso. Só saiu da nossa Ele só precisava imaginar. recentemente. Só recentemente que a gente tirou. Né? E agora, quando a gente traz uma lei que indica o feminicídio como uma qualificadora, ainda ouvimos dessa mesma sociedade que isso é um erro, um equívoco, que quer qualificar demais. Mas a gente precisa começar a pontuar isso como um problema social, tirar da invisibilidade, para que isso possa de fato ser ressignificado na educação, tanto para o educador, que eu acho que esse é um problema hoje que a gente tem, ainda que nossas gerações venham mudando, ainda que seus enteados tenham, quando ele chega na escola, ele já encontra um ambiente que o educador foi criado de um outro lugar, de uma outra forma. Então ele precisa alterar essa postura dele e dói. Mudar dói. A Major faz uma ronda. Oi, pois E ela fez mais um comentário que é uma coisa com relação à legislação, né? Que se façam leis e que as leis sejam cumpridas. Sejam cumpridas, né? Que não adianta prender a pessoa depois soltar. E acho que tem um gancho em algo que o Malvino falou. Primeiro, fazer coro com a Major. A gente vive numa espiral de privilégios, né? Então, a gente está dando exemplos aqui. A maioria de nós no topo dessa espiral. E a violência ela é democrática, no sentido que ela atinge a todas as mulheres são vítimas de alguma maneira, mas a mulher negra nas comunidades, isso a atinge de maneiras específicas que a gente... tudo ganha contornos mais dramáticos. Isso precisa ser dito várias vezes. Autonomia financeira gera autonomia emocional. Então, quanto melhor faltas a gente muitas, tiver, né? As vulnerabilidades todas que se somam para essa mulher nesse lugar, embaixo nessa espiral. E aí uma outra coisa que também o Malvino mencionou, que é a educação e o cuidado que a gente tem que ter no meio de uma discussão política polarizada, com a discussão sobre gênero, a conversa sobre gênero nas salas de aula.